Mas vamos lá. É mais um dos estudos das curas de Jesus, né? Obrigado. Aguinha de coco. Um dia eu vou trazer, tu vai tomar um susto, né? Não é que é, só é você se tomar pensando que é. Ajeitando a lombar. Ai. Vamos lá. A mulher cirofenícia elucidar, à luz dos ensinamentos espíritas, as ideias desenvolvidas durante o diálogo ocorrido entre a mulher cirofenícia e Jesus, desencadeado após o pedido de auxílio que ela dirigia ao mestre, né? Então a gente vai entender esse contexto, porque a mulher cirofenícia ou cananeia, aí a gente vai explicar o que é cananeia ou cirofenícia, embora fosse politeísta e de formação cultural diferente dos judeus, revelou poderosa fé em Jesus quando lhe rogou auxílio. Aí a gente, para entender essa passagem, a gente vai entender um pouco o contexto por onde andava Jesus, né? Ele vai falar aqui, ele vai ter algumas falas aqui que vai ser meio esquisita e meio estranha, que pode revelar até que Jesus desprezava a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, né? Mas depois a gente compreende que aquela mulher simboliza que a mensagem do Cristo veio para todos os povos, né? Porque num determinado momento Jesus disse que veio para os transviados filhos de Israel. Socorrer os transviados filhos de Israel. Então vamos entender esse contexto histórico também, né? Quem eram os filhos transviados de Israel? Por que Jesus tinha vindo primeiro para eles? Para que depois a mensagem do evangelho se espalhasse, né? Porque Paulo, o apóstolo dos gentios, optou em caminhar em outra linha, porque os apóstolos dos Cristo ficaram no núcleo judaico, ficaram em Jerusalém, ficaram na Galileia, ficaram na região que hoje a gente está vendo essa confusão toda, por ali, na Palestina, na Terra Prometida, né? Então, os apóstolos do Cristo ficaram ali. Por quê? Porque ali era um lugar já iniciado. A gente vai ver isso aqui. Era um lugar onde a crença do monoteísmo já estava um pouco mais enraizada. E quem trouxe essa mensagem foi Moisés, foram os judeus, né? Então, é entender um pouco isso. Esta mulher cananeia, que era de outra região, não era dessa região dos iniciados, simboliza todas as nações da terra que um dia acorrerão a abraçar o evangelho. Ou seja, não só os iniciados, mas também os gentios. Por isso que Paulo foi o apóstolo dos gentios. Paulo saiu daquele núcleo dos iniciados e foi fazer as viagens para levar o evangelho também aos não iniciados, às regiões politeístas, não é? Porque a pedagogia do evangelho, ela partia da premissa que primeiro você precisava acreditar num Deus único para facilitar a compreensão de que este Deus é amor, de que este Deus revela uma lei de amor, porque em cima disso ele assentaria melhor o ensinamento da lei do Cristo, do cristianismo. Não seria, digamos assim, ideal que esta mensagem fosse pregada aos politeístas, que acreditavam em múltiplos deuses, né? Mas, mesmo assim, Paulo foi e plantou esta semente do evangelho. Ele queimou uma etapa, digamos assim. Os gentios que Paulo pregou não precisaram passar pelo judaísmo, foram direto para o cristianismo, né? Então, é um pouco isso que a gente vai tentar entender no estudo dessa manhã, né? O texto evangélico é esse. Partindo dali, Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Ou seja, são aquelas regiões da Judéia por onde ele caminhava, né? E eis que, saindo da Judéia, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, cirofenícia, que saíra daquelas cercanias,
clamou dizendo: Senhor, filho de Davi. Aí aquela questão do culto. Quem é Davi? Davi foi um rei da região da Judéia, o pai de Salomão. Então, é o contexto histórico. Então, filho de Davi, a linhagem dos reis judeus, né? Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, ficou calado. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus tem uma fala que já diz: eu vim aqui para cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela insistiu, né? Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, uma fala de Jesus que diz que Jesus está dando uma cotovelada na mulher, é isso? A gente vai ver que não é bem isso. Mas ele testou a fé da cananeia, né? Aí ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé. Ou seja, ela passou no teste, né? Seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então, vamos entender o contexto desta passagem desse evangelho, né? Então, a atitude de Jesus perante a mulher que lhe roga auxílio se revela à primeira vista surpreendente. O acontecimento em estudo envolve aspectos valiosos, quantos têm buscado na Boa Nova o sentido de compreender não somente os valores de ordem educacional, mas também aspectos da maior transcendência no que se reporta ao mecanismo da própria evolução, o mecanismo da evolução da alma humana, onde a gente aprende passo a passo. Primeira série, segunda série, terceira série, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Retirando, porém, o espírito da letra, compreende-se por que Jesus agiu daquela forma. Algumas informações históricas são importantes para a contextualização da história. A história de Ciro-Fenícia, né? A palavra cananeu tem origem em Canaã, a velha terra prometida. Canaã, né? A velha confusão que a gente falava ontem, né? Ainda ontem, na reunião mediúnica, a gente tinha de um lado da mesa muçulmanos. Do outro lado da mesa, a gente tinha judeus. E um com raiva do outro, porque eram agredidos. De um lado, a gente tentava falar com um, falando em Adonai. Quem é Adonai para os judeus? É o nome que os judeus chamam a Deus. Deus para os judeus é Adonai. Se eu falar Adonai para o muçulmano, ele tem raiva. Porque para os muçulmanos, Deus é Alá e Maomé é seu profeta. Para os judeus, Deus é Adonai e Moisés é seu profeta. Sendo Jesus, para ambos, mais um profeta nazareno. Então, o contexto histórico de todo esse embate que a gente vive vem de 2000 anos antes de Cristo. Quem? A raça de Abraão, o pai da fé. Abraão tem 2 filhos, um com a esposa, chamado Isaque, outro com a escrava Agar, chamado Ismael. Ismael foi expulso com sua mãe da casa de Isaque, por ordem de sua esposa, e fundou a raça árabe. E da raça árabe nasceu Maomé no ano 600 e fundou o islamismo. Do outro lado sai Isaac, que gera Jacó, que gera os 12 filhos
que fundam as 12 tribos de Judá. A maior delas, Judá. Daí o nome judaísmo. Israel do Norte, Israel do Sul, depois se juntou. E todos eles foram revelados no Velho Testamento que Abraão, como pai da fé, caminharia e teria direito à terra prometida. Como é o nome da terra prometida? Canaã. É o nome da terra prometida. Quem é que tem direito à terra prometida? Os filhos de Abraão, que gerariam uma grande família. A família dos abrâmica, das religiões abrâmicas. Quem está na linhagem de Abraão? Maomé, Moisés, Jesus. As 3 grandes religiões monoteístas: islamismo, judaísmo, cristianismo. Quem herda a terra prometida a Abraão? Canaã, a terra prometida, que ele caminhou e foi para a Judéia. Quem tem direito a ela? Os judeus, que são descendentes de Isaac, filho de Abraão, ou os árabes, que são descendentes de Abraão, filhos de Ismael. Quando vem Maomé, ele vai disputar e toma essa terra. E aí o pau canta até hoje. A confusão até hoje pela briga pela terra prometida. Então, Canaã era esta terra, que também está na linhagem de Cã, neto de Noé, o famoso Noé do dilúvio. Né? A gente estudou aqui nas semanas passadas que o ano judaico, a gente está no ano 5.783. 5.783 é o ano judaico. Para a gente, o nosso ano cristão é que ano a gente está? Diga aí você, que ano a gente está? 2023, acaba sabido, tá vendo você? E o ano judaico é 5.783. Por quê? Porque para os judeus, a história começa com quem? Quem foi o primeiro homem a habitar a terra pela Bíblia? Adão e Eva. Muito bem. Então, Adão e Eva, ano zero. Então, o ano zero para cá, 3.760 anos antes de Cristo. Eles fizeram essa conta pelo Velho Testamento. Então, eles contaram Velho Testamento, Adão, 3.760 anos, Jesus, ano zero da idade cristã, 2023, mais 3.760, 5.783, ano judaico. Essa é a história, né? Então, Canaã é neto de Noé, do dilúvio, que está lá também na história do Velho Testamento, né? Que a gente já entendeu que não é isso, que a história é mais ampla. Mas não vamos entrar de novo nesse detalhe, né? Cujos descendentes falavam a língua semítica. E há 3 referências históricas relacionadas ao vocábulo assim especificadas. Eram habitantes que viviam restritos na região cirofenícia, era uma região, era um lugar propriamente dito, em especial a Fenícia, os arqueus, os sineus e os emareus. Eram regiões daquele lugar, né? Povos existentes nas regiões conhecidas como Cirofenícia e Ciro-Palestina, olha o nome, Palestina, né? Que é o Vale do Sidom, Gaza, Gaza, olha o nome, é Gaza. Já tinha desde aquela época, né? Mar Morto, cidade de Sodoma e Gomorra, a famosa cidade de Sodoma e Gomorra do Evangelho, né? Qualquer mercador ou comerciante, visto que o comércio era a atividade que mais caracterizava os cananeus. Os serofenícios eram famosos pela produção de artigos de luxo, artesãos que trabalhavam admiravelmente o mármore e outras pedras lavadas. Quanto à religião, os cananeus eram politeístas. Então, a mulher cirofenícia, ela era politeísta e vinha de esta região. Ela vinha de uma região dos não iniciados. Ela não era judia. Adoradores de vários deuses, sendo os mais conhecidos Baal, Haddad e Dagon, assim como as deusas Asserá, Astarte e Anate, né? Então, este é o contexto de quem era a mulher cirofenícia. Era uma mulher que habitava outra região.
e que conhecia Jesus de ouvir dizer. Né? Então, retornando a esse texto evangélico registrado por Mateus, percebemos que a fama de Jesus ela não se limitava à Palestina. A Palestina, naquela região, ela se estendia além fronteiras. O que era a Palestina? Era a região dos homens que vêm do mar. Né? Era os filisteus, homens que vêm do mar. Então, era assim chamada aquela região. Palestina ou filisteu era a mesma coisa. Então, eles habitavam aquela mesma região. A cada instante, os registros evangélicos apontam a capacidade polarizadora do mestre. Sua autoridade faz-se presente como um sol a irradiar vida abundante. Não necessitava fazer-se anunciar. Bastava sua presença, sua movimentação e, às vezes, ligeiras informações durante sua passagem ou chegada a algum lugar, para que dele se aproximassem os trôpegos, os carentes de toda ordem, criaturas ávidas de orientação e arrimo. Ou seja, só a notícia de Jesus já irradiava. Se ele chegasse em algum lugar, o povo corria para ir ver. A gente é um pouco assim, né? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu não sei quantos anos eu tinha, eu acho que faz muito tempo, eu não sei não. Quando veio a visita de João Paulo II aqui. Foi um acontecimento nessa cidade aqui. Vocês se lembram, talvez vocês não. Hein? 82, não foi? Foi um acontecimento. Então a cidade parou para ver João Paulo II passar, porque João Paulo II era o representante de Cristo na Terra para os católicos, apostólicos romanos. E João Paulo II, eu me lembro que eu vi João Paulo II passar na Avenida Boa Viagem, bem longe, pronto. Porque era a presença, né? Depois dessa massificação toda da informação. Né? Então, Jesus era isso. Onde ele passava, o povo queria já, porque era a perspectiva do Messias. Jesus era o Messias prometido. Então, as pessoas viviam ávidas. Puxa vida, vai chegar o Messias. Eu estudei toda uma vida, eu esperei toda uma vida e você chegou. Né? Então, quando a gente vê aquele filme Chosen, que está passando aquele seriado, né? Quando ele escolhe lá André, Pedro, como é? Os filhos do trovão, João e Tiago, ele diz, puxa vida, a gente estudou toda uma vida, eu vou dizer à sua mãe agora que vocês foram escolhidos por este que a gente estudou a vida toda. Né? O pai de João e de Tiago, digamos assim, que eu me esqueci agora o nome, é pai de Barnabé, não, é? Daqui a pouco eu me lembro. Bom, a proposta orientadora de Jesus é dirigida preferencialmente aos deserdados, aos caídos, como era a situação da mulher cirofenícia. Jesus veio para os doentes. Esse é o propósito, né? Por considerar a origem étnico-cultural da mulher cananeia e para evitar dar aos cães as coisas santas ou deitar-se aos porcos as vossas pérolas, segundo a linguagem evangélica, Jesus agiu com cautela, a fim de não imprimir ação coercitiva capaz de violentar a personalidade da irmã, que, aliás, soube receber o auxílio com lucidez, porque sabia realmente o que necessitava. Então, Jesus foi um pouco cauteloso no primeiro momento. Depois, a fé da mulher se manifestou, e aí Jesus aqueceu, digamos assim. E ela soube esperar esse momento, ela não desistiu. O amor e a fé a motivaram a permanecer insistindo para conseguir o seu intento, porque ela sabia o que necessitava e sabia que Jesus podia dar. Então, quando se soma essas duas coisas, ela conseguiu o seu intento. Né? O texto é esse, e nesta interpretação, a gente vê que a mulher cananeia, a mulher cirofenícia, ou cananeia, ela simboliza todas as nações na terra que um dia acorrerão a abraçar o evangelho. Ou seja, não é apenas os iniciados da Judéia, os politeístas, todos os povos, porque haverá um só pastor e um só rebanho. A gente já entendeu isso, porque todos falarão a mesma crença. A gente já estudou isso aqui. Não adianta a gente discutir religião. Os que hoje estão afastados de determinados conceitos, hoje, daqui a pouco, uniformizará
É o que Gabi dizia. Hoje, nos seios de outros cultos religiosos, a gente já vê se utilizar mesmas nomenclaturas, ou até nomenclaturas diferentes, mas para expressar a mesma coisa, o mesmo sentimento, o mesmo caminho, a mesma verdade, né? O mesmo roteiro. Jesus pregou o evangelho aos israelitas, e assim mesmo há uma parte diminuta deles. Jesus escolheu o evangelho no núcleo pequenininho dos israelitas, de Israel. Veio plantar a semente do evangelho ali. Outros se encarregariam de cuidar dela, até que se tornasse uma árvore generosa e cuja sombra descansaria a humanidade. A proposta pedagógica do evangelho, ela entende que há de ter tempo. Você não cria uma árvore da noite para o dia, você semeia, e aos poucos é que essa semente vai crescendo, vai frutificando, vai se tornando uma árvore robusta. Então é por isso que muitas vezes, no seio de uma família, a gente tem que ter a paciência de esperar que a semente germine. Às vezes a gente semeia, e às vezes o solo que você está semeando ainda não é um solo fértil. Ele ainda não produz uma semente. Às vezes você joga uma semente na estrada, vêm os pássaros e comem. Às vezes você joga uma semente nos espinhos, as árvores crescem e os espinhos abafam a semente que iria nascer. Às vezes você joga uma semente nos pedregulhos. Como não tem solo firme, as raízes não se fortalecem e a planta murcha. E às vezes você planta uma semente e até que o solo é fértil. Mas a semente não dá uma para 100, dá uma para 60, dá uma para 30, dá uma para 10. Por quê? Porque a capacidade de florescer de cada um é diferente. Então, muitas vezes, numa família, num reencontro de almas que se reagrupam no tempo, a gente tem a oportunidade de semear a mesma semente. O que é a semente? É a palavra de Deus, a palavra do Cristo, o código moral de transformação da humanidade. O que é o solo? É o coração de cada um, é o espírito de cada um. E o que é a frutificação? É a capacidade de cada um tem de assimilar e de se transformar. Então, a capacidade de cada um é diferente. Uns não vão receber, outros vão receber e vão frutificar menos. Então, o evangelho é essa proposta que pressupõe paciência para que a árvore cresça, né? Então, por isso é que ele diz que foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele queria plantar aquela semente naquele momento que ele veio, somente para quem já conhecesse o Deus único, somente por quem já tivesse passado pelos 10 mandamentos do Tabor revelados por Moisés. Esse é um pouco isso, o contexto que a gente está estudando aqui, né? A ida para as partes de Tiro e de Sidom sugere atendimento circunstancial, realizado pelo mestre, e que passaria a história como exemplo. Parece que não havia intenção por parte de Jesus em pregar naquela região específica, constituída por povos de tradições culturais e religiosas tão diversas, que ainda não possuíam consciência da ideia de Deus único. Não estava ainda semeado nos corações daquele povo. Daí ele respondeu aos discípulos que lhe pediram para dispensar, solicitando: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O aprendiz do evangelho, todos nós, devemos estar suficientemente esclarecidos, mantendo-se atento aos acontecimentos que surgem espontaneamente em sua caminhada evolutiva. Deve considerar que, independente dos planejamentos, das diferenças religiosas, do nível de entendimento espiritual, assim como das circunstâncias, pessoas e locais, a necessidade de auxiliar o próximo se revela como prioridade maior da existência. A gente não vai perguntar a alguém que bate a nossa porta se ele é espírita.
A gente não vai perguntar a alguém que nos pede um conselho ou um socorro se ele é cristão. Não tem esse cabimento. A oportunidade do cristão é fazer o bem sem se importar a quem. É um pouco isso. As circunstâncias surgem. E a gente tem que ser um pouco desse sol que o Cristo é. O semeador saiu a semear. É um pouco aquilo que a gente conversava ontem na reunião. A capacidade de cada um tem de doutrinar, de esclarecer, de auxiliar. Esta é uma capacidade peculiar de Cida, de Gabi, de Amaro, de João, de Davi, de cada um. Filho de Davi, vê que honra. Então, essa é a capacidade de cada um. É o que você constrói na sua bagagem. Então, muitas vezes, o ser que você é basta para acalmar alguém. Pela presença do seu espírito ali, você já tem um magnetismo pessoal que transcende. Você chega junto de determinadas pessoas e fala, puxa vida, eu me sinto bem do lado de determinada pessoa. Eu chego do lado de fulano, me passa uma paz, me passa uma tranquilidade, e ele não disse nada, mas eu já me sinto bem. É porque aquela pessoa tem um magnetismo pessoal construído ao longo de suas jornadas que lhe traz essa serenidade. E essa capacidade é transmitida, lhe faz bem. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que você chega junto, você já fica agoniado, você dá parece que dá um choque, sabe? Eu estou aqui, não está legal esse lugar aqui, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui não, porque é a aura daquela pessoa que não bate com a sua aura. Então dá choque, né? Fica zzz, zzz, zzz. Então dá um curto-circuito. Então, este magnetismo é que a gente tem que estar preparado para dispor. E a gente não sabe a hora que vão bater na nossa porta. Você viu que quando eu estava falando com aquele espírito do judeu, eu estava falando de Adonai. Eu fui para o outro lado e o outro estava revoltado porque a gente tinha falado de Adonai. Aí o que foi que eu disse? Eu digo, olha, não é Adonai, é Alá. Não é Adonai, é Alá que está aqui. Aí, veja, aí nesse momento a gente sabe que quem traz são representantes do culto religioso deles. Então, quem traz o judeu é um rabino, ou é algum líder espiritual deles, que traz para uma reunião, porque ele já compreende. E não tem problema. A equipe da casa traz os sofredores daquela região. Porque o amor é a resposta para tudo. Então, eu trago um grupo de judeus, eu trago um grupo de muçulmanos. Na reunião de mais tarde, eles trouxeram um grupo de cristãos que viviam em Gaza. Então, é o trabalho da casa de Peixotinho. O trabalho da casa de Peixotinho também é acolher essas almas dessa região. E eles não escolhem as bandeiras religiosas. Eles trazem os grupos. Agora, cada grupo desse tem seu guia. Eu não posso pegar um grupo de muçulmanos e botar um rabino para ser o líder, senão o pau canta. Nem posso pegar um padre para ser o líder dos muçulmanos. E nem um mulá para ser o líder dos cristãos. Não reconhecem essa autoridade. Não, mas ele não teve tanta reação. Respeitou. Não, o nazareno, o judeu. O outro também respeita, porque parece que o Cristo está ali. Não é o representante mor, mas se respeita, porque todos são monoteístas. Né? Agora, para o muçulmano, ele diz Alá, Deus é Alá, e Maomé é o seu profeta. Para os judeus, Deus é Adonai, e Moisés é o seu profeta. Então, cada um tem a sua crença e escolhe o seu Deus.
embora chamem de nomes diferentes, mas é um só Deus. Então, quando a gente traz essa mensagem e diz, olha, você tenha calma, porque aqui há lá, e aí na sua frente está o seu mulá, ou está o seu califa, ou está o seu representante, e aí ele se identifica com alguém que o trouxe e diz, não, agora eu vou. Com ele eu vou. Porque esse é o processo. Não sou eu que vou fazer isso. É o amor que ele entende, que ele se sente bem em respeitar, digamos assim, né? Esse é o processo. Então, à primeira vista, parece que Jesus não tinha se apiedado da mulher cananeia, cuja filha estava obsidiada. Tal não era, porém, o pensamento do mestre, cujo coração pulsava em uníssono com os corações dos sofredores que o chamavam. Com sua palavra, que parece envolver uma recusa, que Jesus provar que se aquela mulher tinha fé suficiente para merecer a graça que pedia. Jesus testava a fé da cananeia, da cirofenícia, né? Agora é importante, Cida, no processo desse, a nossa preparo, o nosso estudo, a nossa capacidade, o nosso sentido de entender o que está acontecendo. Porque se eu ficar insistindo, não, Jesus, 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 eu vou complicar. Porque eu entendo quem é Jesus, mas eu sei quem é Jesus. Ele não sabe ainda. Então não adianta eu ficar batendo na tecla e nem Jesus está preocupado com isso. Muito menos ele está preocupado com isso. Porque Jesus tem muitos... Um dia desses, Chico Xavier, entrevistado, foi perguntado quantos ministros Jesus tinha. E Chico Xavier citou 3 ministros do Cristo, que trabalhavam com Cristo. Buda, Sócrates e outro que já viveu, já foi no Oriente e foi-se embora, Zoroastro. 3 ministros do Cristo. 3 espíritos próximos da esfera crística que ajudavam o trabalho do Cristo na Terra. Então, Buda, o budista, é um ministro de Deus, de Jesus na Terra. Aí diz, não, porque ele não é cristão, ele é budista. E daí? Todos falarão a mesma crença. Todos seguirão o mesmo caminho. Apenas cada um mistura com a sua cultura, com o seu momento, com o seu tempo, e gera o seu caminho. Mas no final todo mundo se encontra. Isso eu já sinto naturalmente. O que eu preciso aprender é justamente essas palavras para poder conversar com uma pessoa diferente do pensamento. Porque o sentimento já tem unidade, mas você precisa aprender a estudar para você conversar com essa pessoa, você delicadamente, usando as palavras corretas, você consiga, ou pelo menos tente alcançar o coração dela de uma maneira amorosa, sem ferir esse detalhe aí. Ninguém tira e abafa uma crença do coração de ninguém. Se eu fui criado numa crença, numa religião, numa cultura, eu não vou dizer que aquela cultura está errada, está equivocada. Não posso fazer isso. Eu não tenho esse direito. Todas as crenças são sagradas e cumpriram e cumprem o seu papel. O que eu vou fazer apenas é elevar o patamar da conversa para outro plano e dizer, naquele plano a gente se encontra. Naquele plano a gente se encontra. Eu não vou dizer, tire o que está na sua cabeça e bote isso na sua cabeça. Confusão. Confusão. Está enraizado. Não vai tirar. E serviu para uma determinada coisa. Eu apenas vou dizer, olha, isso está certo, mas tem isso aqui também, assim, assim, assado. Vamos todo mundo para lá? É aquela história do campo neutro. Tem um irmão que briga com outro irmão. E vai ser o Natal aonde? Vai ser o Natal na minha casa? Não, na sua casa eu não entro. Aí o outro fala, eu também muito menos entro na sua. Aí vem um terceiro irmão e fala o seguinte, vamos na minha, que nem é na tua, nem é na outra. Vamos lá. Então saiu da faixa de Gaza e vamos para outro território. Todos nós carregamos a nossa faixa de Gaza. Por que os espíritos trazem essas almas de outras regiões para serem tratadas aqui no Brasil, distante de tudo isso? O psiquismo está menos inflamado.
eu tiro a pessoa daquele lugar. Então, se tem um brigando com um dentro de uma casa, eu tenho que tirar de dentro da casa. Vamos para fora. Porque quando você tira de dentro da fora, você desintoxica, você respira um outro ar. Por isso que, às vezes, nos templos religiosos, a gente se sente bem. É porque aquele lugar está desinflamado. Quando você chega lá fora, está inflamado. Porque está todo mundo pensando em confusão, briga, discórdia, desavenças, né? Se você tira, se você sai, você se sente melhor. Esse é o propósito, esse é o caminho. Então, quando houver essa oportunidade, saia do ringue. Saia do ringue, vá para a praia, para serenar, para convergir, para falar das coisas de cima. E falando das coisas de cima, a gente se encontra. Porque todo mundo se encontra no amor. O amor é a resposta para tudo isso. Né? Se você descer para o ringue, confusão. Né? Importante atentar-se para a forma como o fato é narrado. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: está claro que se tratava de um espírito portador de cultura espiritual pouco abrangente, ainda preso aos campos da evolução natural. Saindo daquelas cercanias, indica a sua origem. O verbo sair, presente na frase, sugere que, nada obstante seus parcos conhecimentos espirituais, ela já revelava possuir alguma informação, não se mantendo presa às orientações da prática politeísta. A mulher cananeia foi atraída por uma fonte vibracional diferente, plena de amor e de energias positivas, consubstanciada na figura de Jesus, que eventualmente por ali se movimentava. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. Depois a gente vai ler esse texto todo aqui para terminar. Em sua expressão substancialmente divina, as criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. É esse magnetismo que a gente precisa investir no nosso ser. Por outro lado, o pedido da mulher extrapolava as meras necessidades de ordem física, revelando o desejo sincero de libertar do sofrimento um ente querido, ainda que a súplica pedisse misericórdia para si mesma. Ela dizia: Senhor, filho de Davi, olha aí, está vendo, Davi? Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O pedido de socorro, na verdade, era de uma mãe para uma filha, para um ser amado, preso ao doloroso processo obsessivo de subjugação. Nessas condições, as circunstâncias são alteradas pela força do amor, o amor da mãe. Eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para minha filha, cujo poder, o poder do amor, é inestimável. Informa, contudo, o versículo 23 de Mateus, que mais que ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Trata-se de uma situação especial. Maravilhoso isso aqui, viu, gente? Em que o silêncio é a melhor resposta. A forma mais prudente de agir diante de pessoas que demonstram pouco entendimento da realidade dos fatos, ou que se encontram sob o impacto de forte emoção. É medida de bom senso silenciar e aguardar o trabalho do tempo. É medida de bom senso ser chamado de imbecil e silenciar, porque o tempo é senhor da razão. Não adianta você forçar a natureza das coisas. Somente o tempo fará com que determinadas pessoas incompreendam. A gente não está no mesmo nível de entendimento de ninguém. Nós somos almas diferentes, com percepções, circunstâncias, motivações, propósitos diferentes. Então, não há
ninguém igual a ninguém. Então, muitas vezes, diante de uma contenda, é preferível silenciar. Eu não vou conseguir convencer ninguém do contrário. Foi o que Jesus falou. Os apóstolos estão ali, cara, bota a mulher para correr, ela está gritando aqui, tira ela daí. Jesus calado. Né? Por outro lado, é possível que os discípulos tenham interpretado equivocadamente o silêncio de Jesus. Por isso disseram, Senhor, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Esta colocação provocou a manifestação de Jesus por meio destas palavras, constantes do versículo 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer isto dizer que, a despeito de sua mensagem ser destinada a todos os povos do planeta, do passado, presente e futuro, naquele momento específico, recordava que, primordialmente, era preciso semeá-la com proveito, no meio em que oferecia melhores condições. Quem estava mais preparado para receber a sua mensagem? Os judeus, os quais possuíam uma base monoteísta firme, a despeito dos desvios religiosos e dos equívocos existentes. Então, este é o sentido do que Jesus estava dizendo, né? Os povos gentílicos, os gentis, os não iniciados, seriam objeto de atendimento especial posteriormente. Paulo, era preciso, antes de conhecer o Evangelho, ter noção do Deus único. De acordo com as orientações espíritas, as ovelhas perdidas da casa de Israel referem-se a um grupo de espíritos vindo de Capela, cujo aproveitamento dos ensinamentos superiores foi praticamente nulificado, a despeito da crença monoteísta que possuíam. Renasceram na Terra para reparar erros cometidos contra a lei de Deus. Degradados do nosso orbe, assumiram o compromisso de cooperarem no progresso da humanidade terrestre, transmitindo-lhe, diz Deus, a ideia de Deus único, ao mesmo tempo reajustavam-se perante a lei divina. Ou seja, nas leis de Deus, nos mecanismos pedagógicos das leis de Deus, ele cria uma corrigenda ensinando. Você é degradado de Capela, você não continua subindo com Capela, mas você vai ensinar a terra a subir. Então, a ovelha perdida da casa de Israel vem de Capela e ensina a terra a ascender. Então, esse é o mecanismo da lei, né? Que o livro A Caminho da Luz esclarece a respeito desses degradados no nosso mundo. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exaltou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmo. Isso é uma coisa fantástica, gente. A pedagogia do amor, ela quer que cada um de nós se tenha a oportunidade de crescer e de aprender. Ele quer que você aprenda, ele quer que Davi aprenda, que Cida aprenda. Ele quer que você faça isso, e que depois ensine. Ele quer que a transformação seja sua. Ele tem paciência com cada um de nós. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Jesus é o espírito o quê? É o espírito da esfera crística. Jesus é Cristo. Cristo é escala espiritual, é espírito puro. E com ele deve ter um bocado de espírito puro. O vice-Cristo, o vice-governador, os ministros, é tudo gente top das galáxias. Quantos planetas tem no nosso sistema solar? 8. E 5 estrelas anã, pelo que diz a ciência hoje. Então, 13 governadores planetários. Provavelmente tudo top. Quem está tomando conta de planeta é espírito puro. Não tem nenhum aprendiz. Então, só aí a gente tem 8 mais 5, 13, vezes 2, 26 espírito Cristo. E os ministros?
Então, esses espíritos da esfera crística, eu estou falando de 26, se eu considerar só 2 por planeta. E só são 2. Vamos para nosso lar, 72 ministros, 6 ministérios, cada ministério com 12 ministros. Só tem espírito top. Mas Jesus quer que a gente aprenda. Vamos ampliar um pouquinho? Quantas estrelas tem na galáxia que a gente participa? A nossa Via Láctea. Diz aí, Davi. 200 a 400 bilhões de estrelas. 200 a 400 bilhões de estrelas. Vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos dizer que cada estrela dessa, para facilitar a conta, vamos dizer que tem 5 planetas de média. 5 planetas de média. 5 vezes 200 bilhões dá o quê? 1 trilhão. 1 trilhão de planetas na nossa galáxia. 1 trilhão de planetas na nossa galáxia. Vamos botar 2 espíritos crísticos em cada uma dessas estrelas? Então, são 2 trilhões de espíritos crísticos na nossa galáxia. Eu não vou sair do universo, não, porque no universo são 2 trilhões de galáxias. Mas vamos ficar aqui com 2 trilhões de espíritos crísticos na nossa galáxia. Aí Jesus chega assim e faz, gente, eu estou com um problema aqui. Eu estou com uma dificuldade, eu estou querendo regenerar a Terra. Vocês me dão uma ajudinha? Quando tu está com dificuldade em casa, tu chama tuas amigas, tuas irmãs, tuas primas, tuas parentes? Não, mas às vezes chama. Vamos me ajudar aqui? Eu fico rindo que às vezes um menino que trabalha comigo diz, rapaz, doutor, esse fim de semana eu estava precisando bater uma laje lá em casa, aí eu chamo meu vizinho, a gente trabalhou, fez uma caldeirada no final e deu tudo certo. A gente chama os amigos para fazer as coisas. Será que o espírito da esfera crística não tem amigo? Será que na hora que Jesus dissesse, ia chover espírito crístico para reencarnar na Terra? Aí o que é que eu estava fazendo aqui? Quem é que ia fazer palestra? É Espírito Cristo. Quem é que ia dar passe? Espírito Cristo. Quem é que ia para a reunião mediúnica? Espírito Cristo. Quem era o padre? Espírito Cristo. E tu ia fazer o quê? Nada. Ia ficar olhando e aprendendo com os Espíritos Cristo. Então a pedagogia é você fazer. Errando, caindo, tropeçando, chorando, botando mertiolate, ajeitando a lombar. A pedagogia é essa. Casando, separando, sendo chamado de imbecil, levando uma tapa, dando outra. Esse é o mecanismo do aprendizado. Porque a gente não se torna Espírito Cristo sem a experiência. Então é essa a beleza, porque a beleza está no movimento de crescer. A beleza não está no topo da montanha. A beleza está em ascender, em caminhar, em superar. Esse é o processo. E é por isso que Jesus espera por todos nós. Esse é o mecanismo da gente compreender os mecanismos da lei. Entendeu, Amara? Então a gente olha assim, vai, puxa vida. Aí quando não está mais atrás na montanha, a gente faz, bora. Bora que tu vai subir. Por que a gente tem essa esperança? Porque a gente olha para cima, tem outro lá na frente. E o lá na frente faz, bora que tu chega. Aí eu digo, estou pesado, eu estou pesando mais de 100 quilos, muito mais, mas vá, que tu chega. Esse é o processo que a gente está aprendendo aqui. É por isso que o nome é A Caminho da Luz. Poucas, eu falei de 2 trilhões de... Do Cristo, poucas, é nada. É muita gente. É porque os bois são calados. É o ovo da pata e da galinha. A galinha bota um ovo e faz um barulho danado. É um ovo menor. A pata bota um ovo desse tamanho e fica caladinha. A gente é silencioso. A gente é silencioso. Graças a Deus o mundo está melhorando. É porque, infelizmente, a notícia ruim é que propaga.
A notícia boa é silenciosa. As coisas boas que estão acontecendo no mundo, neste momento, a gente não tem notícia. Porque o palco que a gente está vivendo ainda prefere aplaudir o ruim. Ainda não se aplaude o bom. Então, mas é o caminhar. Mais na frente, a gente vai ver que o bem estará preponderando em toda parte. Esse é o ponto. Você conhece mais gente boa ou ruim? Você conhece mais gente boa ou ruim? Você conhece mais gente boa ou ruim? Boa. Você. Está feita a pesquisa de boca de urna. A gente conhece mais gente boa. Quem é que dá mais notícia? Gente boa ou gente ruim? É um processo. Tem muita gente boa, minha irmã. Graças a Deus é o que sustenta o orbe. É o que está sustentando o orbe. É a maioria. O amor cobre a multidão de pecados. Mas vamos lá. Todo mundo conhece mais gente boa. Esse é a pesquisa. Né? Então a gente está mudando, né? Mas vamos lá. A outra parte do evangelho, Senhor, socorre-me. A mulher sirofenícia não se deixa bater. Olha aí, ela insiste, persevera, persiste no seu propósito de receber o auxílio. Alimentada pela força do amor que devotava a filha e pela confiança em Jesus, o mensageiro celestial multiplicou as forças íntimas, prostrando-se junto ao mestre, dizendo com mais convicção: Senhor, socorre-me. O amor e a fé movimentaram a mulher sirofenícia, né? Há algo mais na postura dessa mulher. Ela depositou toda a sua esperança alimentada pela fé inarredável na pessoa do Senhor. Os verbos chegou e adorou definem o alto grau de segurança e de humildade dessa criatura. Fica evidente também que ela realmente possuía muito mais informações sobre os poderes de Jesus do que usualmente o surofenício teria. Ela já se sentia atraída pelaquela mensagem do Cristo, mesmo morando numa região não iniciada. Mesmo assim, em nenhum momento agrediu, revoltou-se ou insurgiu-se de qualquer maneira. Simplesmente disse: Senhor, socorre-me. Temos assim o valor da humildade associado à fé. Aguardar o momento do seu chamado. Né? O acontecimento ficou preso no tempo, mas o ensinamento permanece e se irradia pelos séculos. Jesus não pronunciou qualquer palavra no primeiro momento. Entretanto, um diálogo inarticulado foi instaurado, que culminou com o pedido de socorro daquela mulher confiante e esperançosa, que soube submeter-se ao amparo da misericórdia do Senhor. Às vezes, a gente não precisa falar nada. Às vezes, a gente precisa apenas se conectar com o olhar e com o pensamento, porque a partir daquele momento, um diálogo inarticulado já está instaurado. Você já está percebendo o pedido de ajuda e você já conectou. Então, na hora que você conecta, depois você arremata. Jesus fazia isso. A mulher pedia, a mulher clamava, e Jesus olhava e ouvia. E sentia a necessidade e a fé e o amor daquela mãe que pedia pela sua filha. Não é? O mestre, entretanto, ao ouvir o apelo, lhe responde: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha essa outra passagem aqui. A interpretação literal desse versículo é totalmente imprópria. Ao pé da letra é impróprio. Aliás, esta afirmativa costuma escandalizar alguns aprendizes mais desavisados. A expressão é direta, mas acentuadamente afetiva, respeitosa, considerando o sentido didático da lição que o mestre estava produzindo. Quando Jesus responde-lhe que não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, não a estava humilhando, comparando-a com filhote de cães. A palavra cachorrinho tem o sentido de criancinhas, que no texto simbolizavam o pouco conhecimento espiritual dos sirofenícios, que, por serem politeístas, ainda se encontravam em estágio inicial dos processos que levam à compreensão de Deus único. Os filhos simbolizavam os judeus, monoteístas por natureza, isto é, espíritos que se encontravam um passo à frente em termos de entendimento espiritual, a despeito das distorções religiosas existentes. Né? Então é compreender que ele falava que não era lícito ainda naquele momento, porque ela não estava iniciada. Ela não estava agredindo, mas a fé
e a perseverança da mulher cirofenícia transformou o seu pedido em realização, né? Cai Bachutel complementa a lição com essas explicações. A mulher cirofenícia, embora não fosse da casa de Israel, era uma dessas ovelhas. A sua intuição de procurar Jesus, o seu gesto de prostrar-se a seus pés, o seu modo decisivo e claro de falar-lhe a sua insistência na rogativa dirigida ao mestre, mostra bem claramente que se tratava de uma pessoa que não podia deixar de ter afinidade espiritual com Jesus, para afirmar ainda mais a sua fé, e certamente porque aquela mulher havia cometido grande falta no desgarramento do seu rebanho em anterior encarnação. Jesus propositadamente tratou-a com severidade, pois assim despertaria nela fundas intuições de haver abandonado o mestre, e ela se firmaria ainda mais no dever de reparar a falta. Já não era somente a cura de sua filha que ela desejava. Queria também, embora como um cachorrinho, comer uma migalha daquele pão da vida que Jesus estava distribuindo tão fartamente e com tanto amor para os deserdados da sorte. Aberto o espírito para as coisas divinas e publicamente proclamada a fé e a crença resoluta que ela mantinha, Jesus não se fez mais rogado e, satisfazendo-lhe o desejo, frisou bem: por esta palavra, vai-te, faça-te contigo como queres. Mulher, grande é a tua fé. E daquela hora em diante, a sua filha ficou sã. Ok, gente? Está aí o texto. E para concluir, vamos ler essa página aqui de Pão Nosso, lição 110, para a gente construir um pouco do que o Cristo tinha, este magnetismo pessoal em cada um de nós. E toda a multidão procurava-lhe tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes, espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de divulgação e investigação de poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável que aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem. Neste sentido, mas não te esqueças dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência dos céus. Então, meus irmãos, se intentas atrair, é imprescindível saber amar. Se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência dos céus. Então, que a gente construa este magnetismo pessoal. É tempo de Natal, é tempo de relembrar a chegada de Jesus à terra. O glória a Deus nas alturas, o paz na terra aos homens de boa vontade. Que a gente possa compreender esse momento de transformação do planeta, começando pela transformação de cada um de nós. Então, que sejamos nós os portadores desse magnetismo pessoal, levando paz, amor, concórdia, esclarecimento, luz em todos os ambientes que a gente possa passar. Esta transformação é pessoal, é intransferível, que a gente possa conduzir a nós, a nossa família, ao mundo que a gente influencia da melhor maneira. A exemplo da mulher cirofenícia, essa mulher dessa região, que entendeu a mensagem do Cristo e que o buscou, que a gente também seja essas criaturas que buscamos o Cristo, que entendemos o Cristo e que nos transformamos com ele, né?
Então, que Jesus nos abençoe e vamos ficar por aqui nessa nossa manhã de estudos. Então, concluindo a nossa gravação.